Glória a Deus. Vocês estão bem? Ixi, só o pastor. Perguntar de novo, hein? Vocês estão bem? Glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé já. Já vamos abrir a Bíblia. Lucas 8, versículo 49. Abra junto comigo, Lucas 8, versículo 49. Glória a Deus. Vocês estão comigo? Lucas 8, 49. Você que não abriu, pode acompanhar no telão. A palavra do Senhor diz assim: enquanto ele ainda falava, veio alguém da casa do governante da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Mas Jesus, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e serás salvo. E ele, entrando na casa, não permitiu que nenhum homem entrasse, senão Pedro, Tiago e João, e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Presta atenção nesse versículo, 53. E eles iam dele para o desprezarem, sabendo que ela estava morta. E ele, pondo-os todos para fora, tomando pela mão, e clamou, dizendo: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente, e ele ordenou que lhe dessem de comer. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, essa noite, Senhor, nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor desça com o seu Espírito sobre nós, Pai. Enche os nossos corações essa noite, Pai. Abra nossa mente para o entendimento do Senhor, Pai, que a nossa atenção esteja no Senhor, Pai. Que nós não venhamos sair da mesma forma, Deus. Que nós venhamos sair transformados pela Sua palavra e cheios do Seu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Que amanhã e ainda hoje mesmo, nós possamos estar colocando em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Nós te agradecemos pelo seu cuidado, seu amor sobre nossas vidas. Nós louvamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode ser sentado, dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para quem, vamos se situar aqui, para quem não sabe, essa passagem fala sobre Jairo, que ele vai até Jesus porque a sua filha tinha morrido, e Jesus, no meio do caminho, acontece da mulher com fluxo de sangue ser curada por Jesus, e no meio do caminho vem pessoas dizendo para Jesus, dizendo para Jairo também, que era perca de tempo, que a menina estava morta, como a gente viu. E quando Jesus chega no ambiente, eles iam dele para desprezarem, sabendo que ela estava morta. Nós vemos aqui e entendemos que a palavra diz que quando Jesus chega e diz que ela não tinha morrido, mas apenas dormia, eles lá dentro começam a tirar sarro, começam a zoar e falar que Jesus estava ficando louco, né? E eu escolhi essa passagem esses dias, hoje mesmo, ontem e hoje eu parei para pensar um pouco, e Deus colocou isso no meu coração. Sábado eu preguei um pouco sobre isso, vai ser não repetitivo, mas vai ser na mesma contextualidade que eu preguei sábado. E eu queria trazer em específico a atitude que Jesus tomou. Eu me admiro demais com as atitudes que Jesus toma em meio a circunstâncias, como ele age. E o interessante aqui é que Jesus, ele soube continuar o propósito. O processo pode ser diferente. Nós caminhamos e os processos mudam, mas o propósito tem que ser sempre o mesmo. Jesus ali se deparou com pessoas dizendo que ele estava ficando louco porque ela tinha morrido. Pessoas chegam e falam: não incomode mais o mestre. E nós vemos ali a atitude de Jesus, que ele não mudou o propósito. Lá atrás ele tinha definido que ele ia até na casa de Jairo para curar aquela menina, para acordar aquela menina. E nesse meio caminho veio pessoas dizendo: não, está errado, não é isso. E Jesus continuou, mesmo assim, com os olhos no propósito. Jesus soube caminhar olhando para o propósito. E muitas das vezes
O medo tenta parar a gente. Muitas das vezes, o medo tenta impedir que nós caminhamos direto para o propósito que Deus nos entregou. Nós vemos lá em Números 14, no versículo 4. E disseram uns aos outros: escolhemos um chefe e voltaremos para o Egito. Essa passagem mostra que quando Moisés tinha pedido para que o povo entrasse na terra, olhasse como era a terra prometida que Deus tinha prometido para eles, eles entram naquela terra e os espias voltam e com essa mensagem. Eles voltam dizendo que era melhor que eles voltassem para o Egito. Moisés, antes dele falar para eles entrar na terra, Moisés tinha apontado todas as dificuldades que ali se encontravam, gigantes, multidões. Moisés tinha alertado a eles e eles entraram lá e eles voltaram com isso no coração. Eles voltaram com medo. Eles tiraram os olhos do propósito, da promessa que Deus tinha entregado para eles, e eles começaram a olhar para as circunstâncias que eles mesmos poderiam fazer. Nós somos limitados. Sem Deus, nós somos limitados. Mas com Deus, não tem limites, porque é Deus quem faz. Quando Deus está à frente, quando Deus vai primeiro, não tem limite para Deus. Mas quando nós tentamos resolver na força dos nossos braços, está totalmente errado. Quando Moisés, ele viu alguém maltratando alguém do povoado dele, ele quis agir com suas próprias mãos, com seus próprios braços, ele vai, ataca e mata alguém. Aí depois, ele foge, tem uma perseguição com ele, porque ele tinha matado uma pessoa, e pessoas ficam julgando ele, até que Deus o chama. Aparece para ele na sarça ardente, aquela voz chamando Moisés. Moisés vai até a sarça e Deus fala com ele, para que ele vá e liberte o povo do Egito. Aí Moisés fala, eu sou gago, não consigo, sou ruim de fala. E é aí que Deus começa a agir. Quando nós entendemos que nós somos limitados, e que não é na força dos nossos braços, mas sim na vontade de Deus. Só deu certo a promessa e o propósito na vida de Moisés, só deu certo que ele libertasse aquele povo, porque ele entendeu que se for ele não consegue. Mas quando é Deus, quando ele entendeu que Deus ia à frente, que Deus entregava as palavras, que Deus direcionava o caminho, mesmo que estivesse escuro, Deus era a luz na vida de Moisés. Foi aí que ele conseguiu livrar o povo do Egito. E nós vemos que nessa caminhada para o Egito, nós vemos um versículo, que diz lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 6. Creio que todos nós conhecemos, que é: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos teus antepassados. Seja forte e corajoso. Tem de bom ânimo, em outras versões. Tem de bom ânimo. Eu estou contigo. Quando Deus diz isso para Josué, ele queria mostrar que era ele que estava à frente, e que era ele que ia conduzir o povo do Egito para entrar na terra prometida do Senhor. E nesse meio termo também nós vemos também, voltando em Números 14, no versículo 7. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão, em reconhecimento, é excelente. Essa frase aqui, esse texto aqui, esse versículo, diz sobre Josué e Caleb. Quando eles vão com os espias, e eles voltam, e mesmo que os espias estejam dizendo: não dá, são muito gigantes, é uma terra difícil de entrar, não vai dar, é melhor que nós voltemos para o Egito, Josué e Caleb decidem se posicionar. Eles dão um passo à frente e falam assim: a terra que nós percorremos é excelente, é uma terra boa. Mas ele entendia que tinha uma dificuldade. Ele foi e viu tudo que os outros viram. Não é possível que eles entraram de olhos fechados e saíram. Mas por que Josué e Caleb não se preocuparam com as dificuldades? Porque eles entendiam que era Deus que estava na frente. Eles não decidiram mudar o propósito, mesmo que o processo mude, mesmo que o processo seja lutar com gigantes para entrar na terra. O propósito era o mesmo, já estabelecido lá atrás: eu lhes darei essa terra. Deus tinha prometido algo, e Josué e Caleb não mudou, mesmo olhando a multidão falando, as pessoas do lado falando.
E é a mesma atitude que Jesus teve. Todos ao seu lado, dizendo, não, é perca de tempo, ela está morta, pessoas tirando sarro. E Jesus com os olhos em Deus. E quantas das vezes, se nós pararmos para analisar, quantas das vezes nós estamos vivendo a nossa vida pelo que o povo dita sobre nós? Quantas das vezes nós estamos caminhando de acordo com o que o povo está determinando sobre nossas vidas? Eu preguei sábado sobre Daniel. Quando o rei Nabucodonosor tinha entrado, o rei Nabucodonosor ofereceu o banquete para aqueles prisioneiros que estavam com ele sobre o comando do rei. Eles ofereceram um banquete e Daniel, ele decide não se contaminar com os manjares do rei. Aí mais para frente nós vemos que eles tiveram todos os seus nomes mudados. Eles tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque, Abednego, Belteshazzar. Nós vemos que os nomes deles mudaram. Mas mesmo assim, eles não mudaram quem eles eram. Muitas das vezes em nossas vidas, pessoas estão colocando nomes sobre nossas vidas. Pessoas estão colocando que nós somos depressivos, que nós somos ansiosos, às vezes que nós temos medo. E Deus já estabeleceu lá no início que nós somos a imagem e semelhança de Deus, que nós somos filhos de Deus. E quantas das vezes nós esquecemos isso pelo que o povo está ditando sobre nós, pelo que o povo está colocando em nossas vidas. Se Jesus tivesse parado e dado atenção para o povo, você acha mesmo que ele teria continuado, ido lá e curado, ressuscitado aquela menina? Não. O que Jesus fez foi não dar ouvido para que o povo ditava sobre ele, sobre as circunstâncias. Nós, com essa mente tão limitada, ou quando as pessoas tentam colocar coisas sobre nós, nós sabemos que nós somos limitados. Imagina as outras pessoas também. Nós somos todos iguais. Então nós temos que entender que talvez seja loucura. Deus colocou esse dia no meu coração. Filho, o que eu tenho para você, pessoas vão te chamar de louco. Eu falei, não é possível. Mas é isso que Deus tem para mim e para a tua vida. Nós somos limitados, nós pensamos aqui, ó, nessa risca assim, ó. Mas Deus tem algo extraordinário, infinitamente mais do que conseguimos imaginar. Deus não tem limite para entregar algo sobre a tua vida. E mesmo que pessoas te chamem de louco, foi o que fizeram com Jesus. Ela está morta. Jesus fala, não, ela está dormindo. É isso que vai acontecer com as nossas vidas quando nós entendermos que nós não temos que mudar o nosso propósito. Mesmo que o processo mude, mesmo que as circunstâncias mudem, nós não temos que mudar aquilo que estamos fazendo. Quando Paulo e Silas estavam indo para o templo, adorar, eles estavam indo com essa ambição, com esse pensamento. Eu vou lá entregar minha adoração a Deus. Até que acontece deles ser presos. E o que acontece lá naquela prisão? Paulo olha para Silas e fala assim, cara, o processo mudou, mas o propósito não. Dá um dói para mim que nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Para eles o propósito não mudou. Mesmo que o processo, as circunstâncias. Nós temos que entender que a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo. Tudo que nós passamos coopera para o bem de Deus, para o nosso bem. Eu entendo assim, quando Paulo foi preso, Paulo e Silas foi preso, eu vejo Jesus falando assim, Paulo, você passaria a noite numa prisão, para que eu pudesse salvar a vida de um carcereiro. Você seria preso por mim mesmo, você carrega essa vontade de me servir, ao ponto de ser chicoteado, ser humilhado, ser preso, para que eu salve uma vida lá dentro, para que eu salve uma família. E Paulo vai e começa a entrar em adoração, ele e Silas. E nós vemos ao contexto que o carcereiro foi salvo e ele decide ir e apresentar Cristo para a família dele. E todos são salvos. Nós entendemos que tudo cooperou para o bem daqueles que amam a Cristo. Tudo cooperou para Cristo. Tudo que cooperou para Ele. Tudo é para Ele, por Ele. São todas as coisas. Então nós temos que entender que o mundo não pode estabelecer em nossos corações aquilo que nós não somos. Paulo perseguia os cristãos.
sem entender que ele era um cristão. Ele perseguia aquele povo que servia a Cristo, sem perceber que ele era um servo de Deus. Ele carregava algo no seu coração, ele cegou seus olhos com tudo que ele sabia, ele achava que ele sabia demais, que ele fazia demais, mas ele entendia muito e conhecia pouco. Paulo entendia muito sobre a palavra, ele era discipulado por Gamaliel, uma pessoa muito inteligente. Paulo era inteligente, mas ele tinha pouco conhecimento, pouca intimidade com Deus. Foi até que Deus, Jesus, veio sobre ele como uma luz e disse: por que você me persegue? Muitas das vezes nós estamos seguindo ou perseguindo um cristão, o Filho de Deus que há em nós mesmos. Nós não estamos perseguindo alguém que está lá fora, mas nós estamos nos perseguindo, porque Deus já estabeleceu, eu e você somos filhos de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Aleluia, nós somos filhos de Deus. Deus já determinou isso sobre mim e sobre você. Quem que eu vou encontrar lá no céu? Nós vamos se encontrar lá porque nós somos filhos de Deus. Deus já determinou isso sobre nós. E nós não podemos perseguir o cristão que há em nossas vidas. Nós não podemos perseguir, mesmo que o medo tente perseguir, nós não podemos parar. Mesmo que a ansiedade, você não é ansioso, você não é depressivo, você não é dependente químico, você não é dependente de álcool, você não é dependente de pornografia. Nós não somos dependentes disso. Nós vivemos para Deus e somos filhos de Deus. Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, diz que nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. A imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que entender que nada disso que o mundo dita sobre nós habita em nós. E entrando lá em Números, no capítulo 13, no versículo 17, quando Moisés os enviou para observar Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Nós vemos aqui que Moisés tinha dado um direcionamento, e ele tinha que tomar um posicionamento com o direcionamento que ele tinha recebido. É da mesma forma na minha e na sua vida. Deus entrega uma promessa, Deus entrega um propósito. E qual é o nosso posicionamento para que nós possamos acessar a terra prometida? Deus vai te dar um direcionamento. Foi o que aconteceu, foi o que Moisés fez para que eles entrassem na terra. Mas qual que é o posicionamento que eu e você estamos tomando? Qual que é o posicionamento que nós estamos tomando para viver a promessa de Deus? A promessa de Deus, Deus estica a mão e fala assim: pega a tua promessa. Nós temos que entender que o ambiente de glória, a promessa, não é algo que cai sobre nós, mas é um lugar que nós entramos. Quando Deus tinha estabelecido o jardim, Deus colocou o homem no jardim. E o homem saiu. Então nós temos que entender que para nós acessarmos a promessa, o propósito, para nós entrarmos na glória do Senhor, é um lugar que nós entramos, não é algo que cai sobre nós. Você não tem que ficar aqui na cadeira, sentado, esperando que a unção caia sobre você. Você tem que acessar essa unção, você tem que entrar nela, você tem que buscar ela. Não adianta você ficar aqui parado, esperando que o louvor vai ser extraordinário, se você não entrega o seu louvor e a sua adoração. Nós estávamos conversando esses dias, nós entramos numa conversa sobre o que é louvor. E nós vemos ali que louvor é aquele ato de honra que você entrega a Deus. Então, o louvor que você entrega não é pelo som, claro que é pelo som do teclado, da guitarra, mas é o som que você transmite pelo seu coração. É o louvor que o seu coração reproduz para glorificar o nome de Deus. Qual que é o louvor que nós estamos andando? Qual é a adoração que nós andamos em adoração? Deus habita em meus louvores. Então você não tem que ficar esperando que um louvor comece. Você tem que começar o seu próprio louvor. Você tem que começar a sua própria adoração. Você tem que acessar o reino dos céus. Você tem que acessar a unção de Deus. Você não tem que ficar esperando que alguém venha, coloque a mão sobre a sua cabeça para que você receba uma promessa. Já está estabelecido sobre a tua vida, que você é filho de Deus, que você herdará o reino dos céus. Bem-aventurado aqueles que amam, que perseveram na provação, pois assim que perseverarem receberão a coroa da vida.
Então, se nós perseverarmos e não deixar que o mundo dite coisas sobre nós, porque a palavra de Deus diz lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 4, diz que aqueles que são amigos de Deus, amigos do mundo, são inimigos de Deus. Muitas das vezes eu e você estamos nos tornando inimigos de Deus, porque nós preferimos sair com amigos que não nos edificam, ouvir coisas que não nos edificam, viver uma vida que não está nos edificando para caminhar com Deus. Muitas das vezes nós nos preocupamos, sabe com o quê? Com a nossa... com o nosso desejo satisfatório momentâneo, com o nosso prazer momentâneo. Muitas das vezes nós vivemos por momentos. Nós saímos. Antigamente eu saía muito. Saía com meus amigos, bebia, chegava em casa, deitava a cabeça no meu travesseiro. Uma solidão profunda. Um vazio dentro de mim. Talvez esse é o mesmo vazio que você sente. Talvez é essa mesma vida que você vive. E você tem que entender que o mundo, amigos e pessoas não vai preencher o vazio que há em você, porque só Cristo preenche. Sabe por que existia um vazio dentro de mim, talvez exista um vazio dentro de você? Porque talvez você não está entendendo que você é filho. Você não pegou que você é filho. Você não está vivendo o propósito e o processo de filho que Deus entregou sobre você. Você ainda vive como um escravo. Como o povo, quando eles saíram no Egito, e o Egito não saía deles. Eles viviam cheios de milagres, Deus operava milagres sobre a vida deles, e eles não entendiam quem era Deus, porque eles saíram da escravidão, mas a escravidão não saiu deles. Então talvez seja assim, na minha e na sua vida. E para nós encerrarmos, senão eu fico aqui até amanhã. Mateus no capítulo 19, no versículo 16 ao 22. Nós vemos lá assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos seus pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga. Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz diariamente e siga. Nós vemos aqui que não é complicado entender o que precisamos para viver com Deus. Negar a si mesmo, deixar as coisas para trás. Nesse jovem rico, a dificuldade dele era deixar o dinheiro. A dificuldade que ele tinha era deixar o dinheiro para trás. Qual que é a minha e a tua dificuldade? O que nós não queremos deixar para trás e Deus já pediu para mim e para você? Eu sei que o Espírito Santo já tocou nos nossos corações uma vez. Deus tocava no meu coração que eu tinha que deixar aquelas coisas. Deus já tocou no seu coração. E o que é que nós não estamos deixando? Nós estamos falando: depois eu deixo isso, depois eu largo isso, depois eu caminho, faço o que Deus está mandando. Quando estiver próximo de Jesus voltar, eu largo tudo. Aí eu vou e faço o que está escrito em Lucas 9, versículo 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Aí depois eu nego a mim mesmo. Eu vou esperar, na hora que tocar a primeira trombeta, aí eu vou negar a mim mesmo. Não é assim, cara. Não é assim, talvez seja tarde demais. Talvez você está esperando que algo aconteça, algo extraordinário. Cara, vive o que Deus te entregou logo. Para de ficar perdendo tempo com o que o mundo dita sobre você, sobre a sua família. Nós somos filhos criados à imagem e semelhança do Pai.
Nós temos que sair daqui essa noite entendendo que nós somos filhos de Deus e o mundo não pode parar os filhos de Deus. O mundo não pode impedir que nós caminhamos e vivemos a promessa de Deus, porque é Deus que vai na minha e na sua frente. Então essa noite, eu quero que você se coloque de pé essa noite. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Glória a Deus, cara. Saia daqui entendendo nessa noite. Eu vou apenas orar pela sua vida. Se você se sentir à vontade, quiser vir aqui no altar e se ajoelhar, é um momento seu. Eu quero que você, essa noite, você entregue a Deus o que está te impedindo, o que está te fazendo parar. Porque quando Adão e Eva não entregaram aquilo que eles tinham feito a Deus, eles saíram do jardim. E Jesus, quando ele veio, quando ele estava prestes a ser crucificado, ele estava caminhando para a crucificação, ele disse para Jesus, ele disse para Deus: se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Eu quero que essa noite você, se você está carregando algo que não é seu, algo que o mundo está ditando sobre você, eu quero que você feche seus olhos, coloque em oração esse momento, entregue tudo isso a Deus. Só Deus pode mudar isso que está na sua vida, isso que está impedindo você de viver a promessa, isso que está impedindo de você viver o propósito de Deus. Não sou eu que vou te mudar, é Deus que vai mudar. É só você entregando tudo isso a Deus. É só você falando: Pai, me muda. Eis-me aqui, Deus, me muda. Eu quero ser transformado, renovado pela sua palavra. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, nós entregamos o nosso coração a Ti, Deus. Tu és o nosso Pai, Senhor. Que o Senhor esteja tirando tudo aquilo que o mundo tenta implantar em nossos corações, Pai. Nós somos destinados a ser filhos Teu. Nós aceitamos e somos filhos Teu, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, nós entregamos todo o fardo pesado que não nos pertence, Deus. Nós entregamos em Suas mãos, Pai. Que o Senhor, Pai, esteja transformando as nossas vidas, transformando a nossa família, Pai. E que o avivamento, a promessa, a unção, o propósito do Senhor, nós possamos entrar nesse ambiente. Nós possamos acessar esse ambiente de glória. Nós possamos estar ao Seu lado, Pai. Como Enoque, Pai, caminhou com Deus. Nós, essa noite, Pai, decidimos caminhar com o Todo-Poderoso, com o Deus Criador dos céus e da terra. Nós decidimos, Pai, que o Senhor vai destinar tudo que nós faremos e vivemos. Não é o mundo que destina nada sobre nós, é o Senhor. Nós vivemos para o Senhor, nós caminhamos com o Senhor, e o Senhor habita em nossas vidas e em nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar.